Bom dia, quinto ano. Como vocês estão? Hoje nós faremos a atividade de número 14 de História. Trabalho infantil não. Então vamos lá? Antes de nós começarmos a atividade de História, a atividade número 14, eu quero deixar um recadinho para vocês. Na realidade é mais um lembrete. Na semana passada, a professora Rúbia falou para vocês da atividade número 13 de Ciências. Nessa atividade, foi proposto a vocês que vocês realizassem um experimento. Vocês se lembram disso? Se lembram, né? Então, quinto ano, antes de vocês realizarem as anotações, o relato desse experimento, é necessário que vocês analisem o andamento do experimento, tá? Antes de vocês fazerem as anotações. Então, antes de vocês fazerem um relato de vocês, porque na atividade fala para vocês relatarem o que aconteceu no experimento, é necessário que vocês observem esse experimento por alguns dias, tá bom? Então, não realizem as anotações assim que vocês fizerem o experimento, tá bom? É necessário que vocês verifiquem, analisem o que vai acontecer durante os dias, tá certo? Entenderam? Então, vamos para a atividade número 14 de História. Comece a estudar sobre esse assunto lendo o relato a seguir. Nosso período regular de trabalho ia das 5 da manhã até as 9 ou 10 da noite. No sábado, até às 11, às vezes meia-noite. E então éramos mandados para a limpeza das máquinas no domingo. Não havia tempo disponível para o café da manhã e não se podia sentar para o jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós íamos para o moinho às 5 da manhã e trabalhávamos até às 8 ou 9 horas, quando vinha o nosso café, que consistia em flocos de aveia com água, acompanhado de cebolas e bolo de aveia, tudo amontoado em 2 vasilhas. Acompanhando o bolo de aveia vinha o leite. Bebíamos e comíamos com as mãos e depois voltávamos para o trabalho sem que pudéssemos, nem ao menos, nos sentar para a refeição. Esse depoimento faz parte do livro Capítulos da Vida de um Garoto nas Fábricas de Dundee, de Frank Forrest. Então, quinto ano, esse texto, na realidade, é um relato de um garoto que trabalhava numa fábrica. E o que podemos entender com esse texto? No século XIX, que ia do ano de 1801 a 1900, há mais ou menos quase uns 220 anos, as crianças eram consideradas como mini-adultos. Como assim, prof? Elas trabalhavam como os adultos. Imaginam só. Trabalhavam todos os dias, acordavam cedo, trabalhavam até tarde da noite, sem tempo para brincar, sem tempo para estudar. Na realidade, elas mal tinham tempo de comer. Imaginam só de tanto trabalho que elas tinham. Agora imaginam uma criança sendo obrigadas a trabalhar, assim como um adulto trabalha. Triste, não é mesmo? Só que ao longo do tempo nós vamos ver nos próximos slides, nos próximos textos, que a situação ela vai mudar, tá? Mas imagina só a tristeza dessas crianças, muito difícil essa situação, não é mesmo? Então vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho sobre essa época. O relato que você leu é de uma criança inglesa contando sobre as condições de trabalho a que eram forçadas durante o século XIX. Conforme eu já havia falado para vocês, quinto ano, o século XIX ia dos anos 1801 até o ano de 1900, tá bom? De lá para cá, muitas coisas mudaram no mundo e no Brasil em relação aos direitos da criança. Então, aqui, nesse vídeo, a gente está vendo
a foto das crianças, tá? Do século XIX. Então, vocês podem perceber que elas estão sujas, normalmente de graxa, porque elas trabalhavam com máquinas. Então, as crianças trabalhavam igual adultos e não tinham tempo para ir para a escola, para estudar, para brincar. Então, era muito difícil nessa época. Mas, ao longo do tempo, muitas coisas foram acontecendo, muitas leis, muitos estatutos foram sendo criados para ajudar essas crianças. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse estatuto. Observe a imagem ao lado. Então, na imagem ao lado, o que temos? Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vocês já ouviram falar a respeito do ECA? Então, para o ECA, a criança vai de 0 anos a 12 anos, o adolescente de 12 anos a 18 anos, tá? E quais os direitos fundamentais previstos no ECA? Então, direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Então, essa imagem traz algumas informações sobre os direitos fundamentais previstos no ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os direitos das crianças e adolescentes também foram, de certa forma, negados pelos políticos do Brasil até a década de 1980. Olha só, então até 1980, esse estatuto, esses direitos, eles foram negados aqui no Brasil pelos políticos, tá? Que foi um período de mudanças intensas e a sociedade clamava por mais essa mudança. Então, foram negadas por várias vezes esse estatuto, porém a sociedade pedia por essas mudanças, né? Então, a promulgação do ECA, Lei 8.069/90, ocorreu em 13 de julho de 1990. Então, de 1980 até 1990, a sociedade estava pedindo por essa lei, por esse estatuto, né? E, enfim, em 1980, a gente foi consolidado, então foi conseguido em 1990, tá? No dia 13 de julho de 1990, consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira. A produção de um documento de direitos humanos que contempla o que há de mais avançado quando se fala em respeito aos direitos da população infanto-juvenil. O ECA garante às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial contra a negligência, maus tratos, violência, exploração, trabalho infantil, crueldade e opressão. Então, a partir de 1990, foi consolidado esse estatuto, tá bom? Que prevê muitos direitos das crianças e adolescentes. Então, naquela época que a prof falou para vocês, do século XIX, não havia esse estatuto aqui no Brasil. Então, por isso que as crianças elas poderiam ser exploradas, havia o trabalho infantil, as crianças não tinham direito à liberdade. Então, depois de 1990, com esse estatuto, tudo isso mudou, tá? Porque esse estatuto, ele veio para assegurar esses direitos às crianças e os adolescentes, tá bom? Prof, então o que é trabalho infantil? Trabalho infantil é qualquer forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima permitida pela legislação de cada país. Então, em cada país tem uma legislação, tá? Nessa legislação fala a idade mínima que se pode trabalhar, que o adolescente pode começar a trabalhar,
tá? Aqui no Brasil, a idade mínima fixada para o ingresso no mercado de trabalho, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, é 16 anos. Então, de acordo com a CLT, por lei, o adolescente ele só pode ser registrado em carteira a partir dos 16 anos, tá? À exceção do aprendiz, que pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. Então, trabalho mesmo, da jornada de trabalho de 8 horas. Então, o adolescente só pode começar a partir dos 16 anos. Já o aprendiz, que trabalha de 4 a 6 horas, que a jornada de trabalho é menor, pode começar a partir dos 14 anos, tá? Que o aprendiz é mais para aprender a função. Então, a partir dos 14 anos, tá? Agora, trabalhar mesmo na jornada de trabalho de 8 horas, que é de acordo com a nossa legislação, é a partir dos 16 anos, tá bom? Fora disso, menos de 14 anos é considerado trabalho infantil, tá bom? Isso não pode, certo? Conseguiram entender? Então, vamos para as questões, né? Agora responda. Então, após a explicação, a nossa leitura do texto, a explicação sobre como era o trabalho infantil no século XIX, como é hoje, nós vamos responder as questões do nosso roteiro de estudos, tá bom? Então, questão 1. Para você, o que é trabalho infantil? Então, nós vamos voltar ao texto, tá? Ao vídeo. Prof, eu não lembro, eu não entendi direito. Então, você vai voltar ao vídeo, onde a prof explica para vocês. Aí, nessas linhas, nesse campo deixado no roteiro de estudos, vocês vão responder o que para você é o trabalho infantil, tá bom? Não está difícil, tá fácil, viu, quinto ano? Eu dei dicas durante o vídeo. Tá bom? Então, atentem-se às dicas, certo? Questão 2. Você acredita que as crianças de hoje estão protegidas contra a exploração do trabalho? Qual direito do Estatuto da Criança e do Adolescente garante essa proteção? Então, a prof também falou sobre esse assunto, tá bom? Então, voltem ao texto, leiam a imagem que está aí do lado do texto sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí vocês vão conseguir responder, certo? Então, essas são as duas questões para a gente responder sobre esse assunto, sobre o trabalho infantil, tá bom? Qualquer dúvida, nos chamem. Um beijo e até a próxima! Então, bons estudos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos chamem nos grupos do WhatsApp, ok? Um beijo e até a próxima!